Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia para todos os irmãos e irmãs na paz do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu venho mais uma vez falar da palavra do Senhor Jesus Cristo e o único objetivo aqui é para a nossa salvação. Venho lembrar aos irmãos que Jesus Cristo, ele é a serpente. A serpente é o número 9 no hebraico, que significa sabedoria e conhecimento. E o que é a serpente? As serpentes são os 7 Espíritos de Deus que fala. Quando você lê Apocalipse 4, versículo 5, lá fala dos 7 Espíritos de Deus diante do trono, que é o Espírito Santo. Quando você lê o livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 23, lá Deus revela o seu corpo espiritual para Moisés. Aí você pega os 7 espíritos do Apocalipse com o corpo espiritual de Deus, dá 8. Quando Jesus veio e nasceu num corpo de carne, deu 9. Por isso que Jesus é o número 9, ele é a serpente. Deus é a serpente. Aí, agora eu vou ler, e Deus também, ele é os 10 mandamentos. Ele é o número 9, que é a serpente, que são os 7 espíritos e os 2 corpos, e também ele é os 10 mandamentos. Por que ele é os 10 mandamentos? Quando você vai aqui no Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, Jesus diz assim, ó, eu e o Pai somos um. 9 com 1, 10. Esse é Deus. Deus é os 10 mandamentos. Agora eu vou ler com os irmãos no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 10. Eu vou ler o versículo 1 e o versículo 9. O Evangelho de João, capítulo 10, a epígrafe do texto diz assim, o bom pastor. Por quê? Porque o bom pastor são os 10 mandamentos. Porque os 10 mandamentos é Deus. Os 10 mandamentos são os 7 espíritos, que é o cordeiro, e os 9 mandamentos, que é a serpente. Quando você junta os 7 espíritos com os 9 mandamentos, dá 16, que forma o leão da tribo de Judá. Por isso que Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Então lembra, Jesus ele é os 10 mandamentos, ele é a serpente, ele é o cordeiro e ele é o leão. E olha o que diz aqui nos 10 mandamentos, ó. João 10, versículo 1, ó. Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Entendeu? Ó? Na verdade vos digo, que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aí quando vai João 10, versículo 9, quem que é 9? 9 é Cristo, 9 é Deus, a serpente. 9 são os 7 espíritos de Deus e o corpo de Deus Pai e o corpo de Cristo, a serpente. João 10, versículo 9, olha o que Jesus está falando, ó. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Entrará, sairá e achará pasto. Então a porta são os mandamentos. Jesus ele é os mandamentos, que ele é a palavra de Deus. Se você obedecer os mandamentos, quais mandamentos? Os 10 mandamentos. Você encontrou a porta verdadeira da salvação. Entendeu? Aí quando você vai aqui, os 10 mandamentos é Deus. Quando você vai aqui no Salmo 19, versículo 1. Salmo 19 fala a glória da criação, a epígrafe. E está escrito assim, ó. Salmo 19, ó. Os céus e a terra declaram a glória de Deus, e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Aqui está dizendo que o céu, a terra, tudo está falando da glória de Deus. E é Salmo 19, por quê? Porque o 19 é o 9, que é a serpente, e o número 1 significa eu e o Pai somos um, o que dá os 10 mandamentos, entendeu? Portanto, vigiai e orai, irmão. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ele é os 10 mandamentos.